Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus tem sua hora certa para atender os nossos pedidos. Nas nossas orações, muitas vezes, nós atropelamos Deus, querendo que Ele faça sempre a nossa vontade. Isso não é da vontade de Deus, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Jesus disse assim: pedis e recebereis, buscai e achareis, batei, a porta abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 20. Deus está sempre pronto. Deus está sempre à nossa escuta e atenderá nossos pedidos. Mas só seremos atendidos quando aceitamos a vontade dele. Veja como foi a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Ele estava para ser entregue na mão dos inimigos. A angústia era tão grande que fez suar sangue. Ele pediu assim: Pai, se quereis, afastai de mim este cálice, mas não aconteça como eu quero, mas como vós quereis. É Deus Pai, e Deus Pai não socorreu o seu pedido do seu próprio Filho, mas mandou um anjo que a confortasse. Apareceu um anjo no céu e confortava. Não devemos tentar Deus com nossos insistentes pedidos, querendo que Ele faça a nossa vontade. Esse pedido Deus não aceita. Nas orações de pedidos, não peça cura das dores e nem dos sofrimentos, até porque nem seu Filho Jesus, Deus Pai, não livrou das suas dores e angústia, mas deu força e coragem. Eu tive uma vez uma dor na coluna que me impediu de trabalhar por mais de 1 ano e meio. Não tomei nenhum medicamentos, apenas aceitei e disse a Deus: Senhor, se for esta a sua vontade que eu sofra, eu aceito. Um dia a dor desapareceu. Eu nem acreditei que estava curado. Isso foi, já faz tempo, foi no ano de 1984. Até hoje, nunca mais essa dor na coluna voltou. Quando Deus cura uma enfermidade, Ele cura para ela nunca mais voltar. A fé em Deus tem que ser absoluta. Se dizer que tem fé, mas não confia, procura espiritismo, benzedores e outras coisas espirituais, assim ele nunca atenderá o seu pedido. Tem que ser uma entrega total nas mãos de Deus. Pode procurar recursos naturais, tal como médico, medicamentos, mas nunca procure coisas espirituais para colocar-se no lugar de Deus. Assim, esse pedido não será atendido, porque Deus, ou acreditamos nele, ou não. Então, se acredita nele de verdade, ele será atendido. Eu tenho 88 anos, bem vivido. Até hoje nunca submeti a uma cirurgia e estou saudável como nos tempos da juventude. Envelheci, é claro. O tempo passa e eu já estou ficando velho. Não tenho mais a força e a coragem de um jovem, mas pela idade que tenho, ainda estou muito bem,
com as graças de Deus e pela fé que Ele me concedeu. Quando fizer um pedido a Deus, diga assim: Senhor, se for de sua vontade, eu aceito as dores, o sofrimento, mas se for de sua vontade, você pode me curar. Mas me dê força para vencer. Espera que Deus tenha a sua hora certa. Deus quer da gente uma prova de fé. Às vezes Ele não atende o nosso pedido na hora porque Ele quer provar a nossa fé. Ver se nós somos persistentes e creio mesmo. Por isso Ele não atende na hora em que queremos. Temos que confiar e esperar a hora certa. Todas as vezes que fizemos nossas orações de pedido, deve ser como Jesus pediu. Deus tem a sua hora certa. Enquanto o homem não deixar de acreditar no outro homem, enquanto o homem não deixar de acreditar nas coisas humanas, no outro homem, Deus não age. A última palavra, a última decisão será de Deus. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. O mundo pode estar em guerras. O homem querendo poder para resolver as questões políticas do mundo. Deus deu ao homem liberdade, por isso ele o respeita e espera, vendo as loucuras do homem, que se acha que sabe tudo e pode resolver todos os problemas, mesmo sem Deus, fazendo conchavos, talvez uma religião nova para alcançar a paz. Enquanto o homem assim pensa, Deus não mostra o seu poder, porque o homem é prepotente e se acha que pode tudo, mas quando chegar o desânimo, a barbaridade dos pecados, Deus vem e com um sopro ele resolve tudo, porque sabedoria do homem é loucura diante de Deus. O mundo está preocupado em resolver os problemas sociais. Muito bom mesmo. O mundo está preocupado em resolver os problemas sociais. Aquecimento global, problema da fome, das injustiças, das corrupções, das guerras, mas querendo tomar o poder de resolver tudo sem Deus. Deus está só esperando a sua hora de intervir com seu poder. Em um piscar de olho, está tudo fechado. Como foi na pandemia? A pandemia foi uma pequena amostra do que vai acontecer nos dias das tribulações. Então fecha tudo. Na pandemia, Deus mostrou como que vai ser. Dentro de um dia, Deus fechou o mundo inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Não ficou uma só instituição aberta. Fechou tudo, dentro de pouco tempo. Isso foi a mão de Deus que deu uma passadinha e mostrou para nós como vai, uma amostra que veio, como vai ser nas tribulações. Na tribulação vai fechar tudo. O mesmo que está acontecendo na política brasileira, está acontecendo também na igreja e com toda a humanidade. A prepotência e ambições dos políticos levam à ganância política e ambição dominar o país e o mundo todo sem Deus. No mundo religioso ou na igreja, quer tirar Deus do centro e colocar o homem em seu lugar. Estamos em uma verdadeira batalha espiritual. Dentro do cristianismo, não só da Igreja Católica Apostólica Romana, os cristãos estão se separando, mas os evangélicos ficam pensando que o problema é só da Igreja Católica. Não, o problema não é só da Igreja Católica, o problema é de todo o cristianismo e de toda a humanidade. Todas as religiões cristãs do mundo são filhas da religião católica apostólica romana. Elas todas juntas formam o cristianismo, a religião maior do mundo. A Igreja Católica
romana, por ser a maior religião do mundo, do cristianismo, ela é mãe, mesmo não tendo domínio sobre eles, mas tem poder sobre todas. São só 3 religiões que são monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo. Essas 3 religiões dominam o mundo. Os islâmicos e judeus não consideram que Cristo seja Deus, seja o homem Deus e seja o Salvador, mas eles negam a divindade de Cristo, mas aceitam Cristo como se ele fosse um grande teólogo, mas não como Deus feito homem. Isso eles não aceitam. Então, por isso, os islâmicos, judeus e outras crenças são inimigos de Jesus Cristo. Assim como Jesus disse na parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, versículo 30, deixai os 2 crescer juntos, até a colheita. No momento da colheita, direi ao ceifador, arranca primeiro o joio, ajuntai-o em feixes, para ser jogado ao fogo. E recolhei depois o trigo em meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 30. Os ceifadores estão preparando a colheita, já estão em colheita. Os ceifadores já estão preparando a colheita. A igreja está em saída para uma religião anticristã, universal, mundial, e se entregar seu poder nas mãos da nova ordem mundial comunista, na intenção de trazer a paz mundial e acabar com as guerras de todas as nações, tirando Deus do centro e colocando o homem em seu lugar. Parecendo que Deus é culpado de todas as desavenças humanas. Parece que eles querem culpar que Deus, a religião, a Bíblia, é culpado de todas as desavenças humanas. Retira-se Deus e coloca o homem no centro desta humanidade, como um Deus na terra. O santuário será o mundo. Nessa nova religião mundial aí, anticristã, o santuário será o mundo e o altar será a ecologia. Não há necessidade de ter igreja, templos. Então, no tempo das perseguições do anticristo, não precisava mais de templos. Este é o caminho preparado para o anticristo, a se manifestar como pessoas, como está escrito no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: o adversário, aquele que se levanta acima de tudo e que traz o nome de Deus, levanta acima de tudo que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se em pessoa no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O ímpio se revelará, mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 4 a 8. Esse será o anticristo esperado, que vai reinar por muito pouco tempo, até que se cumpra as palavras de Deus no tempo propício. Está escrito no Salmo 110, versículo 1. No Salmo 110, versículo 1 está escrito assim: disse Javé, o meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Deus Pai tem a sua hora certa. Como ele disse a Jesus: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos esperar que o dia da justiça virá e a vitória será de Jesus e de todos que neles crer. A vitória será de Jesus Cristo e de todo aquele que nele crer. Porque aquele que crer, a vitória será de Jesus e de todos aqueles que nele crer e perseverar até o fim. Estes serão salvos, e será aquele que Jesus vem fazer aqui, com ele sua morada nupcial. Essa será a nova igreja que vai ressurgir depois das tribulações. O Senhor Deus é amor, Deus é misericórdia e perdão, mas Deus é também justiça. Deus é amor, Deus é misericórdia e perdão,
mas também é justiça. Não há misericórdia sem justiça. Deus ama todas as criaturas e quer que nós amemos uns aos outros. Aqui está o grande pecado cometido pela falta de amor a Deus e amor ao próximo. Se odeia o próximo, antes já odiou a Deus, o Criador. Se odeia a criatura, o próximo, que é criatura de Deus, então antes já odiou o Criador. É importante que vejamos a nossa vida, se tivermos uma pessoa, um só, não precisa ter mais. Se tiver uma pessoa que eu odeie ele, eu não tenho direito de rezar nem o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é condicionado. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, Deus também não perdoará. Assim é a nossa vida. Se odeia, onde existe o ódio, existe o pecado, e odiou o Criador, odiou a criatura, está odiando Deus, o Criador. A misericórdia de Deus é muito deturpada. Muitos acreditam que se Deus, pela sua misericórdia infinita, salvará todos os pecadores, mesmo que eles ainda não se convertam. O Papa mesmo disse, esta heresia, que todos os pecadores e blasfemadores, participação da comunhão dos santos. A misericórdia e perdão, mas só que aquele que se arrepende, só para aquele, a misericórdia é perdão, mas é só para aquele que se arrepende e se converte. A misericórdia é perdão dos pecados, mas para aqueles que se converte, a misericórdia é perdão, mas só para aquele que se arrepende-se de seus pecados e convertem. O castigo também é misericórdia. A misericórdia de Deus não é só beleza para nós, não. O sofrimento, a dor, o sofrimento também é misericórdia, porque Deus quer que nós salvamos a nossa alma. Deus quer a nossa salvação. É erro tremendo dizer que Deus não castiga ninguém. Muitos dizem assim, Deus não castiga ninguém, não, Deus é bom, é misericordioso. Errado. Deus castiga sim. O castigo dele vem através do nosso pecado, vem o castigo. Ele permite que o demônio nos prejudique. Muitos dizem, é um erro tremendo dizer que Deus não castiga ninguém porque ele é misericordioso. Até porque castigo também é misericórdia e ele quer a nossa salvação. A justiça de Deus é severa. Esta não falha nunca. Por misericórdia de Deus espera a nossa conversão, como foi na parábola do filho pródigo. Se afastamos de Deus, Ele espera. Se não voltamos, a justiça de Deus virá sobre nós e não teremos mais a misericórdia e nem o perdão, mas somente a justiça. Então, como aconteceu na parábola do filho pródigo, o pai do filho pródigo esperou a misericórdia do pai, esperou até que o filho voltou. O filho arrependeu, voltou, pediu perdão e ele perdoou. Assim também Jesus Cristo disse, e assim é o reino de Deus. A misericórdia de Deus espera o pecador, dá tempo ao pecador. Mas se quando chegar no fim da vida não converteu, daí não tem mais misericórdia e nem perdão, mas somente a justiça. Depois da nossa morte não existe mais misericórdia, só justiça. Por isso, meus irmãos queridos, igreja, papa, bispos, que estão negando Jesus Cristo com falsidade, serão julgados e condenados pelos seus grandes pecados. Os políticos corruptos abusam do poder, mas na hora certa serão todos julgados e punidos, condenados pelos seus grandes pecados. Enfim, todos nós não escaparemos da justiça de Deus. Todos nós. Ninguém escapa da justiça de Deus. Todos nós vamos ser julgados por Deus
e vão ser julgados pelas nossas obras. Quem vai responder? A fé e a esperança acabam, mas as obras continuam. As obras continuam até diante de Deus. Então vamos ser julgados pelas nossas obras, não pela misericórdia, porque Ele é justiça suprema e infinita. Louve a Deus por isto, Ele tem sua hora certa. Ele será nosso Deus e nós seremos seu povo para sempre. Amém.